Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que todos tenham feito a avaliação com muita maestria, né? Sem a ajuda de terceiros. Pessoal, hoje vamos abordar um novo tema. Hoje vamos tratar a respeito do direito à personalidade, do conteúdo lá de direito civil, que vemos bastante no direito civil, né? Vou dar uma breve introdução sobre ele e a sua incidência no direito digital, especialmente os direitos da proteção de dados que temos no nosso direito digital e, é claro, a figura do metaverso. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta e assim iniciamos a aula. Pois bem, meus caros, vamos iniciar então. O que acontece, pessoal? Vamos uma breve introdução aqui para a gente começar a entender é o seguinte: nosso contexto atual, nosso contexto jurídico, né, nosso contexto no nosso direito contemporâneo, ou seja, nesse século XXI, os direitos da personalidade, né, que é tudo aquilo que a gente adquire de acordo com o nosso civil a partir do momento que a gente respira, né, o direito à persona, né, da pessoa, ele tem um papel muito grande a respeito da proteção da nossa dignidade. Não só a dignidade, mas também a autonomia dos indivíduos, a liberdade de todos nós. O direito civil, ele vem, a gente classifica ele como direito privado, porque ele vem atuar para os indivíduos, né? O direito civil, ele traz aqui essa interpretação que ele é voltado para o indivíduo. Aí o que acontece? Ocorre que, diante disso, que já tínhamos nosso Código Civil, né? Lembrando que nosso Código Civil é de 2002, né? Ele foi, tivemos um novo Código Civil em 2002, antes tinha um Código Civil de 1916, né? Nós temos vários avanços tecnológicos, né? Que é o que a gente estuda aqui na nossa matéria, que precisam ser mais estudados para entendermos toda essa dinâmica do direito à personalidade. Pois bem, então vamos lá. Primeiro vamos trazer aqui uma definição, vamos abrir o quadro aqui para vocês, do que é o direito à personalidade, para vocês irem anotando e irem entendendo bem toda essa dinâmica, entendendo bem como que funciona o direito à personalidade, para depois irmos lá devagarzinho no nosso direito digital. Só dar um zoom aqui, 200%, daí fica melhor para a gente escrever. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, vamos entender o que é o direito à personalidade. Pois bem, o direito à personalidade, pessoal, é uma coisa assim muito fácil de entendermos. Por quê? Porque, galera, é tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Quer ver um exemplo de direito à personalidade? A imagem. A imagem é um outro exemplo. A nossa honra e reputação, né? Nossa honra. E isso faz parte da nossa personalidade. Nossa reputação, a nossa honra, né? A maneira com que o mundo, a sociedade nos enxerga, né? A maneira com que as pessoas nos enxergam. Um outro exemplo, é claro, que é o mais importante de todos, é a vida e a nossa integridade física. Tudo isso faz parte da nossa personalidade, integridade física. Pois bem, pessoal, aí o que que vai ocorrer? Isso é nosso direito de personalidade.
né? São exemplos, tudo isso aqui. E esses nossos direitos à personalidade, eles têm algumas características que vão protegê-los. Então, assim, que características são essas? Eles são inalienáveis. O que é uma coisa inalienável? É uma coisa que não é passível de venda. Ou seja, eu não posso aqui abrir mão da minha imagem, abrir mão da minha honra, abrir mão da minha integridade física, a minha vida, em troca de uma pecúnia, em troca de money, em troca de dinheiro. Eu não posso fazer isso. Se eu celebrar um contrato com alguém, se alguém quiser fazer esse contrato comigo, ó, deixa eu pagar 1 milhão para você é, fazer que eu quiser com a sua integridade física. Esse contrato não válido. O nosso direito civil o nosso direito civil iria barrar esse contrato porque ele está ferindo o direito à personalidade do ser humano. Beleza? Uma outra característica protetora dos nossos direitos à personalidade é que ele é imprescritível. Imprescritível nos lembra de prescrição. E prescrição é sinônimo de. Vou colocar uma letra, uma cor diferente aqui só para ficar melhor. É sinônimo de perda. Se ficou horrível. De perda decorrente do tempo. Decorrente do tempo. Esse ficou horrível de novo. Pois bem, se é perda decorrente do tempo, que significa que nossos direitos de personalidade eles não vão se perder com o tempo. A minha imagem, a minha reputação, a minha vida, a minha integridade física, ela não vai ter ali um prazo de validade, né? Não vou ter ali um reloginho, não posso ter ali um reloginho dizendo, ó, a partir desse momento aqui você vai perder. Não pode ocorrer isso, pessoal. Não pode. Proibido isso. É proibido isso. Então, uma outra característica é a imprescritibilidade do nosso direito à personalidade. Uma coisa que protege o nosso direito à personalidade. Uma outra característica, né, é a indisponibilidade também, que isso fica assunto para outra hora, tá? Mas por enquanto é isso que vocês têm que entender. Pois bem, vamos fechar esse quadro aqui. Pessoal, então assim, vocês entenderam. Primeiro, direito à personalidade, aquilo que é adquirido com o ser humano, né? O ser humano nasce e tal, ele já tem aquilo lá. Claro, tem os direitos do nascituro, né? Que todos nós já temos já uma vida ali quando a gente está no ventre da nossa mãe, obviamente, né? Agora, diante disso, todos esses nossos direitos, que é a vida, a imagem, a honra, tudo isso é uma base para a proteção da nossa dignidade e autonomia nossa perante o direito civil. O direito civil nada mais é do que o ramo do direito que regula as nossas relações privadas entre indivíduos. Por isso que no direito civil vocês vão estudar contratos, vocês vão estudar herança, ou já estudaram, né? Para quem já está no finalzinho do curso, vão estudar heranças, vocês vão estudar a respeito de compra e venda, etc., né? E por aí vai. Tudo isso é base. E aí, pessoal, o que ocorreu? Com o nosso avanço da tecnologia, o nosso avanço da tecnologia, como já vimos nas outras aulas, começou a ocorrer uma grande proliferação, ou seja, vazamento, divulgação de vários dados pessoais na internet. Vocês veem que interessante. Então, a proteção para esses dados, que já vimos, né, quando estudamos a Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, já vimos que isso tornou uma preocupação central para o campo jurídico, para proteger as pessoas de possíveis
coisas ruins que podem estar acontecendo. Pois bem, então assim, o que aconteceu? Que a coleta desses dados, a coleta dessas informações, o armazenamento desses dados e o tratamento dos dados pessoais que vimos já, né, nas nossas, bendito caminho, nas nossas disciplinas, se tornou algo relevante para ser estudado, né? E aí levanta-se muitas questões sobre a privacidade e a autodeterminação dos indivíduos, né? A liberdade deles de fazer o que bem entender no campo da internet. Porque assim, o direito civil já vem falando que existe a liberdade, que a liberdade é regra e a proibição é exceção. Só que diante da internet, da internet, surgiu essa preocupação porque a internet ela dá uma liberdade ao indivíduo, né? E possibilita aqueles de má fé a fazerem cagadas, fazerem um monte de coisas ilícitas, né? Utilizando a internet, principalmente como preceito. Trovãozinho maroto. E aí, pessoal, nesse contexto, os nossos direitos à personalidade, ele acaba desempenhando um grande papel, um papel crucial na proteção dos dados pessoais. O que acontece? Por exemplo, o direito à privacidade, que já vimos várias vezes, já vimos, né, respondemos questões, né, sobre isso já, né? Por exemplo, o direito à personalidade ele nada mais é do que aquilo que vai implicar o direito de cada pessoa de controlar a utilização de suas informações pessoais, a esse controle das informações pessoais, né? Decidir quem pode acessar as informações, quem não pode, quem não pode, né? E da mesma forma também o direito à imagem, né? O direito à imagem, à honra, tudo isso está diretamente ligado à proteção de dados pessoais. Tudo isso é relacionado ao indivíduo, é relacionado a nós. Uma vez que a utilização indevida desses dados, isso pode afetar a reputação, pode afetar a reputação, a integridade das pessoas e por aí vai. E diante disso, o nosso direito civil, né, nossa querida matéria, coloco ela entre as top 3 mais importantes, né, do nosso direito, ele tem um papel fundamental na regulação e proteção de dados, né, garantindo, assim, tanto para as empresas quanto as organizações ou indivíduos, respeito ao direito à personalidade, né, de nós, das pessoas, no tratamento de seus dados pessoais. E aí, o que que vai acontecer? Vamos abrir o nosso quadro aqui para a gente entender toda essa dinâmica, né? Toda essa dinâmica. Vamos lá. Pois bem. E aí, o que que vai acontecer? Lembra que lá no início do nossa disciplina, Opa, tá muito grande isso aqui. Nós vimos que o nosso direito digital, ele era um ramo que iria incidir sobre todos os direitos, né? Ao passo que todos os direitos iriam incidir sobre o nosso direito digital. Perfeito. E aqui, pessoal, nós temos uma clara, né, no nosso conteúdo, nós temos um claro exemplo do direito civil incidindo no direito digital. Por quê? Por quê? Qual que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês? Do direito à personalidade, correto? Então vamos pegar aqui ah, um direito à personalidade, que citamos anteriormente como exemplo, ok? Direito à personalidade. Vamos pegar aqui a, a integridade física. A integridade física, ok? Integridade física é um direito à personalidade, né? Que é inalienável, que é imprescritível, ninguém pode perder, é indisponível, né? Não pode ser, quando é indisponível, né? Ele não pode ser passível de acordo,
Ok. Dentro do direito civil, galera, dentro do direito civil, nós temos a disciplina de contratos. Todo contrato tem cláusula, todo contrato tem princípio, objetivo daquele contrato, né? E por aí vai. Embasamento, regras, né? Direitos e deveres. Todo contrato tem isso. Vamos imaginar, vamos imaginar então, que nós temos aqui, né, tanto o nosso direito civil quanto o direito digital, falando sobre um determinado assunto. Sabe qual assunto vai ser esse aqui? Trocar de, trocar de cor aqui, só um minutinho. Não dá para a gente usar uma forma aqui, né? Vamos imaginar que nós temos aqui um contrato. Vamos colocar o nome dele aqui, contrato de prestação de serviço na rede social. Colocar contrato de prestação de serviço, RS, rede social. Tá bom? Para vocês entenderem. Perfeito. Dentro desse contrato de prestação de serviço, pessoal, dentro desse contrato de prestação de serviço, nós temos ali algumas cláusulas, correto? Nós temos ali algumas cláusulas. E essas cláusulas, eu vou dizer o seguinte, vamos passar um pouquinho para cá, muito bem. Vou imaginar aqui que a cláusula 2, né? Cláusula 2. Imagine que a cláusula 2 vai estar falando o seguinte, olha só as palavras que vai ter nela, ó. Em caso de descumprimento das obrigações, olha que interessante, desse acordo, o contratado terá o direito, olha que merda que vai ser isso aqui, pessoal. Terá o direito de desferir golpes no rosto da contratante. Gente, olha que absurdo isso aqui. Olha que absurdo. E aí eu pergunto a vocês, faz algum sentido? Não. Ah, professor, mas é um contrato celebrado entre duas partes. É um contrato celebrado entre duas partes. Pode haver sim, porque as duas vão estar assinando, sabe? As duas vão estar assinando, né? O Wagner vai estar assinando junto com, sei lá, Ana, né? VA, Ana, e o Wagner vai ter direito a desferir golpes na Ana. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. Porque, qual que é a nossa grande problemática aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, subimos aqui sem querer. Vamos pro lado aqui. Integridade física com direito à personalidade. Não pode ser passível de indisponibilidade, não pode ser passível de acordo. Você tem um contrato de prestação de serviço falando sobre integridade física,
e desferir golpes é atentar contra a integridade física de um indivíduo, esse contrato é nulo. Nulo. Agora vamos imaginar, beleza, dei um exemplo aqui de direito civil, né? Vamos imaginar agora que na nossa, que tem uma cláusula também, tem uma cláusula desgramada também que vai estar falando o seguinte, que vai estar falando que o indivíduo vai ter o direito também, de além de desferir golpes, é divulgar imagens da pessoa que compromete ela nas redes sociais. A gente tem incidência do direito à personalidade, junto com o direito à imagem, direito à privacidade, né? Imagine que essas imagens são imagens íntimas, imagens da contratante, né, da pessoa nua, entendeu? Vai postar. Isso vai ser nulo, entendeu? Isso vai ser nulo. Então, o que que eu estou dizendo aqui para vocês? O que que eu estou tratando aqui com vocês? Que houve uma grande preocupação aqui do direito digital, junto com o direito civil, de haver uma parceria entre esses dois institutos para a proteção, por exemplo, do direito à personalidade, entre outros direitos que a gente protege no direito civil, no mundo virtual. Ah, professor, mas vamos imaginar que esse contrato aqui, ó, esse contrato que estamos vendo aqui, ele, ele foi celebrado digitalmente. Se foi celebrado digitalmente, então vale tudo, porque é celebrado no meio virtual, então tudo pode acontecer no meio virtual. Cara, não interessa onde que é celebrado. Se for assinatura digital através de um site, através de token, através do aplicativo Meu Gov, se foi assinatura física, cara, não importa. Ninguém pode violar o direito de ninguém e acabou. E acabou. Se tivermos um contrato ali com cláusulas abusivas, né? Deve ser procurado no profissional de direito, deve ser procurado vocês, quando estiverem informados, deve ser procurado um advogado competente para correr atrás do direito das pessoas, para proteger essas pessoas. Deve ser procurado, pessoal. Deve ser procurado, né? Recentemente eu estou com um caso de uma, de uma moça que ela tinha uma dívida com com um banco, né? E aí, o que aconteceu? O banco chamou ela para fazer uma, um acordo e a dívida dessa moça subiu muito, porque o banco ele colocou ali cláusulas abusivas, totalmente desproporcionais, considerando que ela tinha pagado 90% da dívida já. Então, a dívida que era de 20 mil, ela foi para 60 ou 90 do nada, assim, sendo que ela já tinha pagado 18 mil. Entendeu? Algo absurdo. Não interessa a pessoa assinou de acordo, tá, ok, ok. Se não interessa, entendeu? Não interessa. Foi abusivo? Deve ser corrido atrás do direito da pessoa. Então, é essa preocupação que vocês têm que ter, que vocês têm que entender que o direito digital ele vai incidir sobre o direito civil. Um exemplo mais claro é em relação a contratos. Mas é claro também que haverá essa discussão também em relação a vários campos do mundo virtual mesmo em si, né? A questão por exemplo, das criptomoedas, né? Tudo aquilo que a pessoa tinha como bem, né, em relação ao mundo cripto, né? E aí, será que o mundo cripto, será que as moedas digitais, elas vão cair sobre direito à sucessão? Será que vai servir de herança? Pode ser passível de herança? Será que pode ser passível daquela taxação, né, que é essa discussão agora, devido à nova tendência do governo federal? Tudo isso vai ser muito discutido ainda, não temos respostas claras. Mas, enfim, vocês entenderam toda essa dinâmica entre o direito digital e o direito civil. Beleza? Gente, vamos dar continuidade aqui. Partindo agora para outro assunto. No meio dessa avanço tecnológico enorme, né, nós tivemos a figura do metaverso, né? E é claro, pessoal, deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem aqui, para a gente ir conversando, né?
Muito bem, vamos lá. Ah, o metaverso não é nada mais, nada menos do que um mundo virtual, né, que simula o nosso mundo real, né? E ele é todo 3D, como a maioria de vocês já sabem, né? A maioria de vocês já sabem. Em que a pessoa ela entra nesse mundo, né, através da internet, através normalmente de um óculos de realidade virtual, para entrar em contato com outras pessoas, né? Tem até uma imagem aqui, eu vou ver se eu consigo colocar ela no quadro aqui para a gente ir conversando. A gente conversando, ver se eu consigo. Aqui. Arquivo. Ah, sim, perfeito. É isso. Essa imagem aqui é bem clara, né, pessoal? Normalmente a pessoa utiliza um óculos de realidade virtual, né? O óculos de realidade virtual. E ela adentra lá no mundo, né? Adentra lá num ambiente 3D, que ela interage com outros indivíduos, etc. E por aí vai, né? Ocorre o seguinte, dentro desse universo do metaverso, você vai estar em contato com outras pessoas, correto? É uma realidade virtual, né? E aí, pessoal, e aí vamos refletir algumas coisas aqui. Vamos refletir algumas coisas aqui. Tudo que é feito nesse mundo é válido? Primeira questão. Não, não. A resposta é não. Tudo precisa ter regras. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine isso aqui. Imagine seus filhos, seus irmãos no metaverso. Eles estão lá interagindo com um monte de crianças, né? Estão lá brincando, entendeu? Ok, ok. E eles estão ouvindo coisas das crianças interagindo com eles. Beleza? Tá legal, né? Aí vamos imaginar que um famoso duzentão, porque os artigos 217 e em diante fala sobre os crimes da dignidade ou da dignidade sexual. Imagine que um pedófilo é dentro do metaverso. Ele começa a constranger uma criança. Ele começa a falar coisas obscenas para ela. E ela tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo, mas só ela tá ouvindo. E aí? E aí, como que a gente vai lidar com essa situação? Entendeu? Como que a gente vai lidar com essa situação? Hoje, já, além do óculos de realidade virtual, existem também equipamentos que você pode colocar assim no corpo como forma de sensor de toque, né? Então, quando você está lá num jogo 3D, por exemplo, num ambiente 3D, se o seu personagem encosta no outro, né? O outro indivíduo vai, é, é, vai sentir o toque. Por conta do sensor de toque, ele vai estar dando um sentido aqui no seu corpo, né? Tem até um filme, tem até um filme que fala sobre essa realidade virtual, uma animação, muito boa, inclusive, sobre esse tema, né? Quem já assistiu essa animação já sabe qual filme que é. Você imagine um pedófilo e ele começa a falar coisas obscenas para uma criança e ele vai lá, sabendo que é o sensor de toque, etc. Ele toca no corpo do personagem, daquela criança, com o dolo, com o objetivo de conter a sua lascívia, de satisfazer a sua lascívia, aliás, né? Seu pensamento promíscuo. Gente, o artigo 217-A do Código Penal, ele define o seguinte: ter conjunção carnal com menor de idade, estupro vulnerável. Qualquer outro ato libidinoso, e ato libidinoso pode ser algo relacionado a oral, algo relacionado a qualquer toque que vá conter a sua própria lascívia, é estupro vulnerável. Aí vem
o nosso, para matar aqui. Numa situação hipotética dessa como é, a incidência do direito digital com o direito penal e analogicamente, pode haver a configuração do crime de estupro vulnerável. Olha que grave, olha que grave. E aí surgem os questionamentos. Mas a pessoa ela não encostou realmente na criança, no indivíduo. Gerou o mesmo trauma, cara. E o objetivo era esse. E aí vem aquela questão: tudo vai poder no mundo virtual? Não. Chegará um momento, chegará um momento que situações como essas deverão ser deixadas bem claras para que o metaverso não vire uma terra de sem lei. Porque assim, é claro, hoje em dia, pessoal, hoje em dia, em pleno 2024, não é todo mundo que tem acesso a um óculos de realidade virtual. Pelo menos aqui em Colheita eu não conheci uma pessoa que tem, né, que vive o metaverso. Mas chegará um tempo que devido aos jogos, etc, que isso tudo vai ficar acessível. Isso vai ficar acessível. Ficando acessível, né, muitas famílias vão adquirir para a criançada se divertir. Diante dessa a realidade, esse avanço tecnológico que implica também avanço da economia e melhor qualidade de vida das pessoas, né? Principalmente voltada a essa parte do lazer, vai ser necessário ter um maior cuidado. E é esse cuidado que tem que ter. É esse cuidado. Então, o metaverso, ele é isso. É essa realidade virtual que estamos falando aqui. Eu trouxe esse exemplo aqui para todos vós. Então, assim, eu dei um exemplo aqui de direito, direito penal aqui para vocês, mas é claro que há também o direito civil e outros campos também. Outros campos também. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Imagine que dois indivíduos estão conversando no metaverso. Estão ali batendo um papo. E aí eles começam a ter uma conversa assim, bem amistosa e tal. E aí um faz acordo com o outro. Ó, eu tenho. Vamos supor que são dois gamers, né? São dois gamers. Né? E um fala assim: ó, é o seguinte, eu tenho uma conta na Steam, né? Quem é gamer sabe o que é Steam, né? Plataforma lá de jogos, né? De acordo com a quantidade de dinheiro que você tem lá, você consegue comprar jogos, né? Eu tenho uma conta, então, uma conta na Steam, né? E eu tô nos níveis mais altos no CSGO, tô nos níveis mais altos aí de vários jogos, etc. Você quer comprar ela? Eu vendo ela agora pra você. Você me transfere 100 no Pix. Se é no Pix que eu vou transferir já, passar o login pra você. Aí beleza, aí a pessoa vai lá, tô conversando no metaverso, né? Conversa no metaverso. Faz o Pix e falou, beleza, agora me dá o login da, da conta. Beleza, aí espera o login, o cara dá um login falso pro indivíduo. Cara, sabe o que aconteceu ali? É o artigo 171 do Código Penal, estelionato. Estelionato virtual ainda, que pode ter uma pena um pouco maior. Estelionato, cara, artigo 171 do Código Penal. Ah, mas aconteceu num joguinho e tal, foi uma coisa que o Estado não deve se preocupar, que a polícia não deve apurar, porque tem coisas mais importantes, de fato, tem coisas mais importantes que são prioridades, né? Os crimes relacionados à vida, o roubo, de fato, é isso mesmo, né? Crimes contra a dignidade sexual. Mas não deve haver a distinção, o Estado não pode distinguir aqueles que devem ser tratados e os que não devem ser tratados. Ocorreu estelionato, houve uma vítima de um crime, aquilo tem que ser apurado. Em pleno 2024, estamos preparados para isso? Não. Em pleno 2024, não estamos preparados. Em pleno 26 de abril de 2024, não estamos preparados para isso ainda. Muitas, muitos órgãos
da segurança pública, cara, eles têm computador velho, tem aqueles pendrives, abre aspas, pendrives, né? Que tem uma anteninha para trazer o drive, né, de Wi-Fi do computador, porque o computador é muito antigo. Então, assim, a nossa segurança pública ainda não está preparada para casos assim, mas vai acontecer muito, acontece demais. Quantos colegas, quantos colegas eu já presenciei que foram vítimas de golpe, de estelionato no mundo virtual? Um monte, pessoal, um monte, entendeu? Então, assim, para vocês verem como que essa questão do metaverso, ela é complicada, né? Eu quero só mostrar aqui, quero tentar trazer uma imagem aqui para vocês, de como que o metaverso ele é uma realidade já da, da educação. Não é coisa banal, não é conteúdo aqui para enrolar vocês. Não, é uma realidade. Olha só essa imagem aqui. Olha só essa imagem aqui. Gente, isso aqui é uma sala de aula, entendeu? Isso aqui é uma sala de aula. Provavelmente algum docente, algum professor, né, principalmente utilizando as teorias de Piaget, Freire, Vygotsky, né, colocou algum método educacional, né, alguma forma de aprendizado, da dinâmica com os alunos utilizando o metaverso. Isso é extremamente comum, vai ser extremamente comum no futuro, né? As escolas hoje, você pode ver escolas da, da rede pública, né? Elas avançaram bastante. Elas não tem mais os quadros de giz, né? Acho que nem existe mais quadro de giz em lugar algum. Mas já estão deixando aquele quadro branco de canetão, estão usando aquele quadro de vidro, né? Quase toda sala tem uma TV, né? Porque, né, computador, TV, imagens já faz parte do processo educacional já. O Estado entende isso, né? E algumas escolas que vem um orçamento melhor já tem tablet para cada aluno, já tem um notebook para cada aluno, tem uma aula lá específica disso, né? Para eles treinarem matemática, no laboratório de informática, etc, 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 né? Eu lembro, isso já era 2010, 2012, por aí, né? 2012 que havia no laboratório de informática também escola, que era a escola André Maggi. Se Deus quiser, daqui a tempo eu vou lecionar lá. Havia um pequeno jogo lá de boliche, né? E era do sistema operacional Linux ainda, não era nem o Windows, era o Linux. E você só acertava todos os pinos se você acertasse a tabuada. Se você errasse a tabuada muito feia, você não acertava nenhum. Se você quase chegasse no valor correto, você acertava todos os pinos. Uma forma ali de educação, né? Mas hoje, pessoal, cada vez mais você vai estar avançando, né? E acredito que não vai demorar 10 anos, não vai demorar 10 anos para a gente ver várias escolas, né, de cidades, né, relativamente bem desenvolvidas, né? A gente vê essa questão da realidade virtual. E a gente sabe como que as crianças, elas são muitas vezes travessas, são muitas vezes, elas querem explorar muita coisa, e nessa ida de explorar muita coisa, é um pouco perigoso, né, elas adentrarem algum game, adentrarem alguma, algum local, né, em que estejam pessoas mais intencionadas ali e acaba vendo coisas ruins, né? Hoje, no dia anterior à nossa aula de hoje, né, dia 26 e 25, eu dei uma palestra sobre a incidência da pornografia nos casos de pedofilia, né? Hoje, o acesso a esse tipo de conteúdo ele é muito rápido. Em 10 segundos, um indivíduo que é doente, né, que é doente e busca isso, ele
ele tem acesso fácil, né? E a gente sabe o quanto que a indústria desse tipo de coisa, né? Desse tipo de coisa, o quanto que ela lucra, quanto que bilhões de dólares são revestidos, sabe? São usados para alimentar essa indústria. E vocês acham que essa indústria que só quer o mal do indivíduo, quer trazer os instintos mais baixos do indivíduo, você acha que elas vão evoluir para a realidade virtual? Vai evoluir. Vai evoluir para a realidade virtual, sim. Vai ter imagens pro maluco, uma pessoa que precisa de tratamento, colocar aqui no óculos da realidade virtual para simular lá uma cena de sexo. Vai ter, pessoal. Vai ter. Vai ter. E aí, a gente tem que proteger nossas criancinhas. Tem que proteger nossas criancinhas, porque no metaverso vai ter isso. Infelizmente. Infelizmente. O metaverso é uma realidade uma realidade virtual da internet. É uma outra forma de navegar da internet, em que você deixa de ter uma tela ali na sua frente, seja do computador, do tablet, etc., do celular. E o mundo já vai estar ali, entendeu? Você vai estar aqui, você vai virar para um lado, você vai ver uma coisa, vai virar para o outro, vai ver outra coisa. Então vocês veem o quanto é delicado isso, né? Eu vou colocar na sequência da nossa aula aqui um documentário, uma matéria aqui a respeito do metaverso, para vocês entenderem um pouco mais, né? Eu sempre gosto de trazer esses documentários para vocês entenderem as nossas aulas, para vocês refletirem bastante. E no próximo encontro, a gente vai aprofundar sobre um pouco disso e já tratar de outros temas. Antes que a aula se encerre, pessoal, peço que vocês que estão acompanhando essa aula no YouTube, deixem um like no vídeo aqui, inscreve no meu canal. Para quem não acompanha essa aula pelo YouTube, né, vocês podem estar acessando. Deixa eu só fechar o quadro aqui. Fechar o quadro aqui. Vamos abrir aqui o YouTube. Um e ver, acessar meu canal. Perfeito, agora sim. Para quem não está assistindo essa aula no YouTube, vocês podem acessar o canal aqui, que eu posto a maior parte das nossas aulas também, tá bom? E pretendo publicar outras, outras aulas também. Mas se inscreva no canal, o canal tem poucos vídeos, né? É só voltar das aulas mesmo. Podem estar me seguindo também nas redes sociais. O meu Instagram é @WagnerCândido, @WagnerCândido. E que eu compartilho algumas coisas também, que acredito que é de grande valia para todos vocês. Gente, eu espero que tenha sido bem proveitoso. Fique agora com o documentário que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E na nossa próxima aula a gente continua nosso tema. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Bora estudar. Imagine um mundo em que não há mais barreiras entre o mundo físico e digital. Pessoas andam com óculos de realidade aumentada que projetam desde mesas de trabalhos até os seus amigos na sua frente para que elas possam bater um papo. Um mundo onde você pode comprar pedaços da lua digital, negociar as suas terras e viajar para lá sem precisar de um foguete. Onde você pode conversar com seu amigo da China como se ele estivesse bem na sua frente. Esse mundo está mais próximo do que você imagina e vai subverter a nossa visão de vida, economia e relacionamentos no geral. E sim, eu estou falando do metaverso, considerado o sucessor da internet que quebra todos os limites que a gente tem com o mundo digital hoje. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos no Stuff. Para quem não conhece o canal, aqui a gente fala bastante sobre inovação, sustentabilidade e temas que são relevantes para a sociedade atual. E hoje eu vou falar sobre um tópico muito importante. O metaverso não é aquela coisa de filme que a gente vê na Matrix, por exemplo, ou um simples mundo de diversão e games. Ele pode afetar literalmente toda a economia e o nosso modo de viver no dia a dia. Por isso é fundamental que você entenda mais sobre essa tendência. Então vamos começar pelo básico aqui. Afinal, o que é e como funciona o metaverso? Porque esse nome aí parece até coisa de filme.
filme. E não deixa de ser isso. Como eu disse, o metaverso é considerado por muitos como o próximo capítulo da internet. Um dos grandes defensores, por exemplo, é o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. O bilionário acredita que ainda temos uma forma muito primitiva de usar a internet e interagir com outras pessoas. Todo engajamento, interação e relacionamento no mundo digital é feito através de um retângulo luminoso que nós chamamos de celular. A gente carrega esse celular para todo lugar no nosso dia a dia e, de certa forma, já vivemos em um universo paralelo onde a gente está sempre por dentro do que está acontecendo nesse mundo separado do físico. Agora, o que o metaverso faz é expandir mais essa visão. Por que se limitar a um simples retângulo luminoso? Não é assim que os humanos estão acostumados a interagir no geral e a gente ainda precisa trabalhar bastante nesse conceito. E explicar o metaverso hoje é tipo explicar a internet quando ela estava surgindo há algumas décadas. Ou seja, é mais difícil de visualizar algo que você ainda não está vendo na prática. Mas eu vou trazer vários exemplos que com certeza vão ajudar você a entender melhor. Então vamos começar com uma definição básica aqui. Metaverso é um ambiente imersivo e descentralizado que envolve tanto o mundo físico quanto o mundo digital, permitindo que as pessoas possam vivenciar experiências muito próximas da realidade de forma síncrona e constante. Para ficar mais claro aqui, eu vou destacar alguns principais pontos do que as pessoas consideram como sendo o metaverso. Apesar disso, nós ainda não temos uma definição fixa sobre o que é isso. Tem muito debate, mas já sabemos alguns principais pontos que a gente precisa considerar. O primeiro deles é um ambiente síncrono e constante. Ou seja, o metaverso é que nem o mundo real, ele está sempre acontecendo. Não é que nem um game em que você pode dar pausa de vez em quando. É claro que, assim como no mundo normal, no metaverso você pode se programar, pode marcar reuniões, agendar programas que você tem para fazer por lá, mas de qualquer forma ele está sempre acontecendo, nunca para. É uma experiência em tempo real onde as pessoas estão sempre interagindo. O segundo ponto aqui é que o metaverso é para todos. Ou seja, ele não é limitado a pessoas específicas. Todos podem participar, interagir e fazer suas atividades por lá, sozinhos ou com outras pessoas. O terceiro ponto muito relevante é que o metaverso conta com a sua própria economia. Isso já diferencia ele bastante, por exemplo, de jogos virtuais ou simples mundos virtuais. Nele você pode fazer coisas que você faz no mundo real, como comprar terras, negociar ativos, investir em ações, criar sua própria empresa e trabalhar. E sim, parece muito com aqueles episódios de Black Mirror ou a própria Matrix. Quarto ponto do metaverso é que tudo está interligado. Pense no metaverso como a internet. Não é um console, um celular, um computador, um óculos inteligente, nada disso. Ele está presente nesses dispositivos e vai bem além deles. Ou seja, todo tipo de bem digital e físico pode fazer parte do metaverso, independente da marca dele, da disponibilidade de alguma plataforma, é tudo interligado. Assim como eu posso usar um tênis da Adidas e interagir com uma pessoa com um tênis da Nike no mundo real, no metaverso é a mesma coisa. A gente pode usar coisas de diferentes marcas em um mesmo ambiente. Isso vai ficar mais claro quando eu trouxer alguns exemplos para você. O quinto ponto aqui é conteúdo e experiências. No coração do metaverso temos vastas quantidades de conteúdos criados por organizações e contribuidores individuais. É um ambiente com experiências diversificadas, assim como é na vida. A gente pode vivenciar coisas diferentes no mesmo lugar, como jogar um poker e depois a gente vai para o trabalho no próprio metaverso, depois projeta um escritório. E por fim, o sexto ponto é descentralização. Aqui entra o mesmo ponto que eu falei da internet. Idealmente, o metaverso não é necessariamente controlado por uma única instituição. Por exemplo, a internet, a gente não consegue falar que tem um dono, tipo, os Estados Unidos é dono da internet, ou o Google é dono da internet. Ela é aberta para todos. E é claro, como eu falei, existe muito debate sobre se esses pontos realmente são todos necessários para que a gente considere algo como metaverso. E também já temos algumas ideias e debates relacionados à nossa própria identidade por lá. Se a gente vai ter um avatar, por exemplo, que vai ser utilizado em todo local, ou se vai ser mais difícil da gente ter isso, assim como é na internet hoje. A gente, por exemplo, pode criar um perfil no nosso Facebook que vai ser diferente do nosso perfil no Google e do nosso perfil em outros lugares na internet. Eu já vou trazer exemplos para você entender melhor. Mas agora que já ficou um pouco mais claro, eu vou entrar rapidinho nas tecnologias que constituem o metaverso. Porque o metaverso em si não é uma única tecnologia, ele é um ecossistema gigantesco com várias diferentes tecnologias que a gente precisa estar de olho. Eu peguei apenas algumas das principais que estão entre as maiores candidatas para protagonizarem a nossa transição para o metaverso. A
primeira delas é a realidade estendida. Ela contempla a realidade virtual e realidade aumentada. Ambas elas funcionam como uma extensão da nossa realidade. Enquanto na realidade virtual o usuário fica imerso em um ambiente totalmente digital, tipo como se fosse o mundo mesmo, que ele usa aqueles Oculus Rift que você provavelmente conhece, na realidade aumentada a gente projeta informações digitais no mundo físico. É tipo aqueles filtros do Instagram, do Snapchat ou o próprio joguinho Pokémon GO, em que você pode ver os bichinhos lá na rua, no local físico. A segunda delas é a blockchain. Eu fiz um vídeo só sobre ela, você pode ver no card aqui em cima. A blockchain provavelmente vai ser essencial na construção do metaverso. Isso porque lembra que eu falei do ponto da economia que tem no metaverso? Então, quem pode viabilizar isso de forma descentralizada e prática é a própria blockchain, com o uso de criptomoedas, por exemplo, para que a gente possa transacionar as coisas por lá e também para registrar e negociar bens digitais, o que vai ser facilitado pelos NFTs. Outra tecnologia são as Brain Machine Interfaces. Resumidamente, são interfaces cerebrais que conectam nós, humanos, com as máquinas. São equipamentos que conseguem captar e interpretar sinais emitidos pelo nosso cérebro para que a gente possa enviar comandos para máquinas como celulares, por exemplo, ou os próprios Smart Glasses. Tem um vídeo também que eu falo sobre a Neuralink, que é uma das iniciativas do Elon Musk, que constrói uma interface dessas e ela já está bem avançada. E por fim, mas não menos importante, e muito menos a última, porque tem várias outras, temos a computação em nuvem. Claro que para que tudo isso funcione, a gente precisa de uma infraestrutura gigantesca para suportar a quantidade de dados que vão ser trocados no metaverso. É muito recurso computacional que precisa ser expendido nisso e por isso a computação em nuvem vai ser essencial. Eu já vou falar um pouco mais sobre os desafios. Agora eu queria finalmente trazer alguns exemplos de iniciativas e empresas que estão mais próximas de construir um metaverso. A primeira delas é a Epic Games, a empresa americana de videogames que, além de outros jogos, tem o Fortnite. O próprio CEO da empresa já compartilha abertamente a sua visão sobre o metaverso e como eles querem atingir isso. E falando especificamente do Fortnite, o jogo bombou nos últimos anos. E um dos seus maiores diferenciais, além da jogabilidade, a experiência lá dentro, é a compatibilidade que o jogo tem com diferentes plataformas. Você pode jogar Fortnite no computador, no Xbox, no PlayStation e até no celular. E também as diferentes plataformas podem ser integradas. Por exemplo, eu posso jogar no computador com o jogador de Xbox. Geralmente no mundo de jogos é muito difícil a gente ter essa integração entre diferentes plataformas. Por isso já é um grande diferencial do jogo. Mas ele vai bem além disso e é por isso que ele está mais próximo do metaverso. O jogo cria um ecossistema, tanto físico quanto digital, em que as pessoas interagem em eventos, por exemplo, físicos e digitais também. Não só isso, mas o jogo traz várias identidades do mundo físico que a gente tem, cantores, personalidades famosas, filmes como Os Vingadores e vários outros elementos que compõem a nossa cultura e são trazidos para dentro do jogo. Onde mais você vai conseguir ver o Thanos dançando twerk com um personagem de Stranger Things. Percebe como os personagens estão em uma plataforma que une todos? Independente do tipo de filme, do personagem, eles podem interagir entre eles. É tipo como acontece no mundo real, a gente não fica no nosso mundinho, a gente interage com outras pessoas, pelo menos no geral. Como eu já disse, o metaverso não é um jogo, Fortnite não é um metaverso ainda, mas alguns conceitos que ele está trabalhando são bem parecidos com o que eu estava falando de vocês na questão de construir um ecossistema integrado e que tenha uma experiência mais imersiva. Outro exemplo que eu queria trazer agora é do Facebook. O CEO acredita tanto no metaverso que quer que o Facebook seja visto pelas pessoas não como uma empresa de mídias sociais e desenvolvimento de aplicativos, mas como uma empresa de metaverso. E ela já investe bastante em óculos de realidade virtual, blockchain e até chegou a se aventurar em interfaces cerebrais. Além de tudo isso, o Facebook conta com a sua plataforma chamada Facebook Horizon, que é basicamente um mundo virtual onde idealmente você pode fazer tudo. Os funcionários, inclusive, já utilizam ela em algumas reuniões em substituição de ferramentas que a gente conhece como o Zoom e o Google Meet. E eles conseguem interagir entre eles por meio de avatares, como se eles estivessem em um ambiente físico. Além do Facebook e Epic Games, nós temos outros grandes candidatos para participar dessa revolução. Entre eles a Amazon com a AWS, por exemplo, seu serviço de computação, que pode ajudar bastante na infraestrutura para o metaverso. O Google também, que já faz indexação de quase todo o conteúdo na internet dentro dessa plataforma, com certeza vai ter um papel relevante. Ele já investe também em realidade estendida. E é claro, temos outras iniciativas menores de empresas com propostas muito interessantes e que estão fazendo avanços bem legais. Dá uma olhada em alguns exemplos aí que eu acho que você vai gostar. O primeiro é Star, um espaço virtual totalmente centralizado, onde você pode comprar, vender e trocar satélites virtuais, espaçonaves e pedaços de terra quando você explora o sistema solar. Ele vai além de simples joguinho, você pode realmente construir coisas por lá e vender elas, conseguir transformar isso em dinheiro. Começa a construir uma
uma economia. Depois nós temos o famoso e polêmico Axie Infinity, o jogo digital na blockchain. Esse projeto é bem interessante, ele funciona basicamente com o modelo Play to Earn, ou seja, você pode fazer atividades no jogo que geram recompensas em criptomoedas. Nele você também pode ser dono de terras, batalhar e interagir com a comunidade no geral. E a ideia da empresa é ir bem além disso. Por fim, nós temos o VR. O VR é uma proposta bem interessante. A empresa combinou realidade aumentada com a blockchain para criar uma camada digital sobre o mundo. E nessa camada digital você pode comprar espaços que representam reais endereços. Por exemplo, eu posso comprar um hexágono de terra aqui na minha casa que representa esse endereço no mundo digital, utilizando as criptomoedas da plataforma. E a ideia não é que você vá simplesmente comprando terra e se divertindo. As pessoas podem desenvolver seus próprios modelos digitais onde elas compraram as suas terras. Então eu posso fazer, por exemplo, um evento em uma localização específica onde as pessoas vão ter acesso com o próprio celular a alguns elementos 3D de realidade aumentada que podem contribuir para o entretenimento e interatividade como um todo. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre as vantagens, afinal, por que é relevante esse metaverso e também alguns desafios que a gente tem pela frente para construir ele. A primeira grande vantagem são novos trabalhos. O metaverso pode abrir espaço para tipos de trabalho totalmente diferentes do que a gente conhece. Designers 3D, por exemplo, podem ter um aumento explosivo na demanda para que eles possam desenvolver as coisas por lá. O segundo ponto é crescimento de carreira. Isso está muito associado à quebra de limites entre o digital e físico. Hoje em dia, por mais que a gente já tenha as políticas de home office, não é a mesma coisa que o escritório. Então, geralmente, as pessoas que estão no escritório, no espaço físico, têm mais tendência para crescer na carreira porque elas conseguem interagir mais com as outras pessoas e, consequentemente, conquistarem mais sucesso nesse quesito profissional. Como o metaverso quebra essas barreiras e permite uma experiência imersiva que parece mesmo o mundo real, você pode instantaneamente se teletransportar para um lugar de reunião no seu trabalho sem estar lá. Isso facilita bastante que as pessoas tenham mais acessibilidade a trabalhos diferentes e também possam crescer mais na carreira. Agora, em relação aos desafios e problemas que ela pode causar. O primeiro deles é a privacidade. A gente já tem um fluxo de dados enorme nas redes sociais e isso causa várias polêmicas entre as pessoas. Muita gente não curte, naturalmente, claro. E o metaverso também pode enfrentar esse problema na adoção das pessoas. Será que as pessoas estariam dispostas a sacrificar ainda mais a sua privacidade pelo metaverso? Ou será que dessa vez vão passar dos limites? O segundo problema e desafio que a gente pode ter com o metaverso são as realidades ainda mais divididas. Como assim? Hoje em dia a gente consegue ver claramente o movimento de polarização entre as pessoas. Por exemplo, na política as pessoas têm opiniões totalmente diferentes e muitas delas ficam nas suas bolhas só consumindo conteúdos desse tipo e não conseguem mudar de opinião de jeito nenhum. Essa polarização tem consequências sérias para a economia e política de vários países. E o metaverso poderia potencializar algo do tipo, já que ele consiste em uma experiência ainda mais imersiva. E por fim, o desafio de agora mesmo, que muitas pessoas estão trabalhando, é relacionado à tecnologia. Afinal, se a gente não tem tecnologia para chegar lá, os outros problemas nem vão surgir. É inquestionável que a gente já avançou muito nas tecnologias relacionadas ao metaverso. Mas a própria realidade virtual e aumentada, por exemplo, que são essenciais nesse mundo, ainda precisam de muitos avanços para que as pessoas possam usar elas de forma prática e no seu dia a dia. Então nós temos bastante chão pela frente no termo de tecnologia, talvez não tanto em tempo, porque a tecnologia avança num ritmo exponencial. Ou seja, pode ser que a gente se surpreenda, como já aconteceu várias vezes antes. E agora, o que esperar? Bom, por mais que a gente não tenha ainda um metaverso oficial, a gente já tem vários bilionários, como eu mostrei, de olho nele. Não só de olho, mas investindo pesado nisso. Ou seja, é uma tecnologia que a gente precisa manter no nosso radar e estudar um pouco mais sobre, porque ela pode impactar bastante as nossas vidas. Aproveita e deixa aí nos comentários se você acha que o metaverso é o futuro ou não, e o que você achou do vídeo também, se ficou alguma dúvida, tá bom? Eu gostaria bastante de ouvir o que vocês acham disso, afinal é ao mesmo tempo assustador e entusiasmante como várias tecnologias por aí. Muito obrigado para quem ficou até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e até uma próxima. Meu nome é Felipe, essa é a No Stuff e não esqueçam de inovar. Fui!